Fábio Piperno, muito boa noite para você. Deu Flamengo no Maracanã. 3 para o Flamengo, 2 para o Palmeiras nesse confronto direto, decisivo, importante. O Flamengo derrota o Palmeiras, alcança o Verdão na liderança e a disputa continua acirradíssima, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um roteiro que parece que está muito parecido com aquele do primeiro turno, quando o Palmeiras chegou para o confronto direto com 4 pontos a mais, perdeu em São Paulo e depois a liderança escapou na rodada seguinte, quando o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Agora, os dois ficam empatados, rigorosamente iguais no número de pontos, o Palmeiras com essa vantagem pequena, né, por conta do número de vitórias, mas isso obriga o Palmeiras a vencer na próxima rodada o Cruzeiro. Jogo dificílimo e jogo que vai acontecer entre as duas semifinais da Libertadores, o que obviamente acrescenta um ingrediente ainda mais saboroso a esse campeonato. De qualquer forma, um jogo em que, como não poderia deixar de ser, os dois times vão acabar reclamando bastante de arbitragem, de vários aspectos do jogo e tal, mas eu acho o seguinte, independentemente do que possa ser dito de eventuais erros, de possíveis erros do árbitro, lances muito discutíveis, o que o Palmeiras tem que debater é uma outra coisa. O time vem evoluindo, vem jogando bem, o Abel remontou essa equipe que joga o futebol hoje de um outro nível. Foi, aliás, o Palmeiras quem tomou a iniciativa no Maracanã. O Palmeiras tomou gols no primeiro tempo, quando partia para cima, mesmo com o jogo 0-0. Agora, o Palmeiras não pode cometer os erros individuais que foram registrados hoje. Eu acho que, eu até comentava antes de começar o programa aqui com o Bruno Prado, que uma pena que isso tenha ocorrido hoje com o Bruno Fux, porque é um jogador que tem se apresentado muito bem, um cara raçudo, um cara que literalmente veste a camisa, um cara que, né, honra a camisa que veste, faz de tudo pela vitória, mas hoje ele viveu uma tarde extremamente infeliz. E o Aníbal Moreno? O Aníbal é um volante que tem parece que ele usa chuteira de chumbo. Não é de hoje, que é o titular do Palmeiras, que eu mais critico, porque embora, tudo bem, nossa, o Scaloni convocou para a seleção argentina, eu acho que qualquer técnico de seleção comete os seus erros. Para mim, o Aníbal Moreno é um jogador muito comum, um jogador aguerrido, um cara raçudo, mas de passe muito ruim. Eu, honestamente, ainda não estou assim, não consigo assimilar volante de passe ruim nesse futebol moderno. E hoje, numa dessas tentativas de passe, ele colaborou para praticamente definir o jogo no erro do terceiro gol do Flamengo. Mais uma falha do Aníbal Moreno em jogo decisivo, em jogo crucial do Palmeiras. Já tinha acontecido contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras estava mal naquele duelo contra o Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Mas aquela cabeçada do Aníbal Moreno no Martínez tirou completamente o Palmeiras da competição nacional mata-mata. E agora, no terceiro gol do Flamengo, o Aníbal foi tentar sair jogando, é interceptado. O Flamengo, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e fez o gol com o Pedro, o terceiro gol da equipe rubro-negra, fora o Bruno Fux. Muito elogiado, foi bem nos últimos jogos, marcou gols nos últimos jogos do Palmeiras, mas como um 5, jogando como volante. Hoje entrou como titular na zaga ao lado do Gustavo Gomes e o Pedro deitou e rolou. Jogaço do Pedro hoje, um dos melhores em campo, na minha opinião, com o Arrascaeta. Bruno Prado, boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Deu Flamengo, vitória importantíssima do Flamengo no Maracanã. 3 para o Mengão, 2 para o Palmeiras. Bruno Prado. Bom, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Um jogo muito bom, duas equipes de alto nível, duas equipes muito fortes, não à toa estão ali empatados na liderança do campeonato, nossos dois semifinalistas na Copa Libertadores da América, e foi um jogo que acabou decidido mesmo nos confrontos, nos erros individuais, nos confrontos, o Pedro levando vantagem contra o Bruno Fux, né, em 2 lances, né, no primeiro gol e no lance do segundo gol, né, que foi o pênalti do Bruno Fux no Pedro. Ali o Pedro 2 vezes levou vantagem contra o zagueiro do Palmeiras e acabou conseguindo o gol, né? Um lance que ele deu assistência para o Arrascaeta, outro lance ele sofreu o pênalti. Então ali foi importante e depois, logo depois do segundo gol, o erro do Aníbal Moreno, né? O Pedro mesmo foi lá pressionar, o Pedro foi individualmente o grande destaque do jogo e ali ele conseguiu o terceiro gol. Foi um jogo que, aquele golzinho do Palmeiras no final até acho que mostra melhor o que foi o jogo, não foi o jogo para 2 gols de diferença, não muda nada, né? Os pontos, o Flamengo ganhou os 3 pontos, isso não muda nada, mas assim, falando do que foi o jogo, foi um jogo muito bem disputado, o Flamengo mais eficiente quando teve a oportunidade,